O mercado mudou e você mudou com ele? Olá, marmoristas! Sou a Érica Delfino. Para quem não me conhece, estou no processo de sucessão, colaboração da DCR junto com meu pai, o Delfino. É uma honra muito grande estar aqui e trazer para vocês um tema que muitos são leigos e que hoje é a base, que nós precisamos para estar à frente, para crescer. Porque quando um cresce, todo mundo cresce. É uma frase que eu sempre digo. E aí, trouxe duas pessoas super especiais, que eu admiro muito, grandes profissionais, Samuel e Jerônimo, para nos ajudar, né, a vocês entrarem nesse universo do marketing. Porque hoje, a gente não tem que só fazer um bom acabamento, né? Vender uma boa pedra. Hoje, a gente precisa mais do que isso. A gente precisa de estratégias, a gente precisa de boa gestão interna para a gente alavancar. E o marketing é uma ferramenta que vem para nos auxiliar. E a gente entender como isso funciona, né? E como isso é essencial, é primordial para todos nós. Qualquer setor, seja marmorista, vestuário, é padrão. A gestão de uma empresa é padrão. Eu vou falar um pouco sobre gestão com vocês, sobre a casa estar estruturada, né? Para receber esse marketing, porque eu falo que o marketing é uma faca de dois gumes. Eu quero que o Samuel e o Jerônimo se apresentem. Olá! Olá! Prazer enorme ter vocês aqui. Obrigado. Para auxiliar os nossos clientes, né, marmoristas. A gente está fazendo esse vídeo de especial Dia do Marmorista, dia 23 de junho. Parabéns para eles, que são pessoas que trabalham muito, trabalham duro de fato. Eu falo que eles são assim super especiais, eu não daria conta, porque eles são indústria, comércio e serviço. Então tem que rebolar mais que a gente. Sim, sim. Né? Então eu convidei vocês para auxiliar, porque o mercado, né, o nosso mercado mudou. Ele agora tornou um mercado de luxo, coisa que não era. Sabe, antigamente chegava um pedreiro com um pedaço de papel de pão, desenhava a bancada, entregava para eles. Hoje, né, o Jerônimo vai falar um pouco mais para vocês, a gente trabalha com luxo, arquitetura, entendeu? Então, a gente precisa estar acompanhando o mercado, né, para crescer, e a gente precisa conhecer a nossa persona, Sim. né, aonde a gente quer chegar. E na gestão, com o propósito, visão, missão, valores, facilita tudo. Eu falo que a empresa é um corpo que tem que estar bem alinhada. Sim. Né? Não adianta o braço para a direita, para a esquerda, e isso você só vai ter com a cultura muito bem enraizada ali dentro. Então, antes do marketing, a gente precisa arrumar a casa para receber, né, esse marketing, para você não cair na cilada. Samuel, exatamente. Fala um pouco pra gente dos fundamentos do marketing. Beleza, eu vou me apresentar primeiro, viu, gente? Eu acho importante falar que eu sou um Delfino também, eu sou Samuel Delfino. Só que eu saí um pouquinho, né? Então eu já conheço um pouquinho do mercado, né? Desde pequeno, né? Eu e Érica, né? Nós somos irmãos, eu sou filho do Delfino, né? Só que eu fui para a área do marketing, né? Isso. E minha irmã foi para a área da gestão. Hoje ajuda meu pai, né? Nesse processo. Daqui uns anos meu pai vai estar se aposentando e ela tá ali à frente, né? Tenho muito orgulho, tanto dela quanto do meu pai. Meu pai também, assim, começou do zero, né, Érica? Começou do zero, sem conhecimento nenhum de gestão e conseguiu construir a DCR. Então, assim, é um prazer enorme estar aqui. O prazer é nosso. Eu espero, Jerônimo, assim, a DCR crescer do tanto para me contratar vocês. Tá? Porque assim... Mas a gente chega lá. Eu a gente acho chega que, lá assim, e vou caminhar. Exatamente. Então, bom, gente, apresentando um pouquinho, né? Eu acabei indo para a área do marketing, né? Primeiro eu formei em design na UFMG. Diga-se, cresceu no meio dos Dias de Serra, porque a DCR Sim. tem 39 anos, Samuel tem? Eu tenho 35. 30 a gente é 4 anos de diferença. Ai, meu Deus, solenidade. Ou seja, desde que quando eu era mais novo, meu pai viajando sempre, né, pra marmorarias em Minas Gerais inteiro. Os Dias de Serra, que os amigos de Samuel chegou um dia lá em casa, achou que era pizza. Olha, pizza, a Caixa da Serra. Não, bem, é um disco de serra. É isso mesmo. Então, assim, eu já conheço um pouquinho do mercado, conheço um pouquinho do corre, né, um pouquinho disso que você falou, né, que antigamente era muito pro cliente final. Hoje tem
um intermediário aí, que é o arquiteto, né? Que ele influencia o consumo ali do cliente final, a escolha do cliente final, né? Mas, enfim, eu posso dizer que hoje o pessoal fala muito assim, marketing digital. O que é esse marketing digital, né? Eles generalizam. Não, e eles acham que assim, marketing digital é Instagram, é fazer post do Instagram. Eu acho que vai muito além disso. O Instagram, ele faz parte, né, disso. Mas o marketing, ele tá muito mais ligado, igual você falou aí no começo, à estratégia do negócio do que, de fato, o Instagram. O Instagram é um canal de comunicação, né? Quando a gente fala marketing digital, é quando o digital, ele potencializou muito o marketing, né? E acabou chamando marketing digital. Tem gente que nem gosta muito de chamar de marketing digital. É marketing em ambiente digital, em canais digitais, né? Então, o marketing, ele continua sendo o marketing de sempre. Só que a gente utiliza outros canais, né? A gente não usa, por exemplo, a panfletagem, por exemplo, às vezes você vai panfletar ali, você tem que entregar 100 panfletos para chegar no seu cliente. A internet hoje potencializou isso. Eu consigo afunilar, com menos custo eu chego no meu cliente. E intencional, sempre Exatamente. Lembrando que a gente precisa ser intencional. Então eu volto ali para a parte da gestão. Se você não tiver isso bem alinhado na cultura, quem você quer atingir, entendeu? Como, quando, porque a gestão, ela é do presente e do futuro, né? Exatamente. Então você tem que traçar essa linha. Então, se você tem isso muito bem estruturado, o marketing vai certeiro ali, né? Ele vai bem certeiro. Eu acho que assim, o pessoal, eles veem muito um pedaço do marketing, que é a comunicação, né? Quando a gente fala de canais de comunicação, Instagram, site, tudo são canais de comunicação. Até o WhatsApp hoje também entra como canal de comunicação. E comunicação é um pedaço do marketing só, né? Então o pessoal confunde muito, né? O marketing com publicidade, o marketing com comunicação. Tudo faz parte, né? Mas não é só isso, né? O marketing, ele começa na estratégia do negócio. Ele começa na estratégia de longo prazo do negócio, né? E a gente chega o quê? A comunicar, até comunicar com o cliente, né? Então a gente começa na estratégia e termina comunicando com o cliente, né? Então a comunicação a gente tem o emissor da mensagem e o receptor da mensagem. Então hoje uma empresa, ela é a emissora da mensagem. Mas que mensagem que essa empresa está emitindo? Porque como que as pessoas fazem um Instagram hoje, por exemplo, eu vou copiar o concorrente, eu vou postar aqui uns negócios, mas sem muita estratégia, sem muito pensar, sabe? Só copiando o concorrente. Aí acaba que todo mundo fica igual, fica padrão. E ninguém tá entendendo vira uma nada. Commodity. Ninguém tem um propósito claro, definido. E no final das contas, onde que tá seu diferencial? Onde que você se torna único, né? Então, assim, quando o marketing, lá em essência, o que é o marketing na essência? Fazer nós vender. É fazer vender. O propósito do marketing é fazer vender. Mas a essência do marketing, ela tá ligada muito à necessidade, a satisfazer a necessidade do público. Qual que é a necessidade do seu público? Muita gente já quer ir pro Instagram. Eu tinha um professor meu que falava assim, quando você já vai direto fazer o Instagram sem pensar na estratégia, sem pensar nos seus diferenciais, o que você quer comunicar na sua mensagem, é como se você quisesse construir a casa pelo telhado. É verdade. O telhado faz parte da casa, mas, né, não, você precisa começar nos fundamentos. Eu adoro esses exemplos assim, viu, gente? Eu adoro dar exemplo prático, que até para os nossos clientes, eu acho que fica mais fácil, é mais didático, né? Sim, essa do telhado foi ótima. Por falar em apresentar professor, você falou na sua formação pra gente? Falei um pouquinho dela, comecei falando, né? Que eu comecei no design, né? Eu formei em design na UFMG. Depois, hoje eu sou recém-formado, né? Na SPM, em marketing, né? Eu fiz o MBA em marketing na SPM. Uma faculdade, assim, muito reconhecida no país, assim. Exatamente. Foi uma realização me formar nessa faculdade, né? Inclusive, o meu projeto de TCC foi da DCR, né? Então, eu tive esse presente ano passado, até chorei de emoção. Meu pai e a Erika choraram na apresentação do TCC.
Não, foi lindo. Foi bem legal. Então, assim, hoje eu estou como gerente de marketing da Love Seguros, né? Façam seguros na Love. É isso aí. Vou aproveitar. Exatamente. Apoio um pouquinho, né, o marketing da DCR, não consigo estar presente, né? Casa de Ferreira, Espeto de Pau. Exatamente. Mas sim, ajuda. A Erika sempre me manda mensagens, né? Help, valida pra mim. Eu tento, né, com um pouquinho da minha experiência, né, ajudar. Mas é isso aí. Agora, Jerônimo, apresente-se para nós, por favor. Deixar um pouquinho o Jerônimo falar, deixa, né? Porque se deixar aqui, todo mundo gosta de falar. Isso aqui vai render muito. Jerônimo, apresente-se e conta para nós o que é um RP. Qual que é a necessidade de um marmorista ter um RP como aliado ali para vender? Porque o marketing, ele tem que se pagar. Depois Samuel vai falar sobre isso com a gente. O marketing tem que se pagar. É caro, todo mundo é caro, mas ele se paga. E muito bem. Sim. Entendeu? Então, assim, você tem que ser muito intencional aonde você quer, né, estar, aonde você quer chegar. E a gente saber que o melhor marketing é o boca a boca. Né? Então, sempre. E você está conectado com pessoas certas no lugar certo é o que te faz crescer, é o que te impulsiona, né? E trouxe o Jerônimo para falar um pouco pra gente sobre essa experiência do cliente, que hoje, gente, o que manda no mercado, em qualquer ramo, é a experiência do cliente. Obrigado pelo convite, família Delfina. É um prazer estar aqui. Meu nome é Jerônimo Rinco, eu sou publicitário, relações públicas, sou formado em publicidade há 14 anos, fiz uma especialização em relações públicas dentro da faculdade de publicidade, depois eu fiz um MBA em gestão empreendedora de marketing, onde eu tinha que, né, o intuito do curso era gerir equipes, então a gente tinha que entender essa parte de gestão de equipes que você comanda muito bem na empresa. Depois eu fiz uma outra pela Unid em São Paulo, que é um MBA também em marketing, e aí já era mais voltado para o marketing de uma maneira geral, 360, com ferramentas e tudo mais, principalmente no ambiente digital. Eu já venho trabalhando, eu tenho a agência Fato, que é focada hoje em marketing de experiências e relações públicas. Vou explicar um pouquinho disso. E eu estou muito feliz com o convite, porque para a gente desmistificar algumas coisas, é importante que as pessoas desmistifiquem algumas coisas dentro do que tange o marketing, né? E o marketing é caro. O principal é o boca a boca, que você acabou de falar agora. Sim, ele pode ser o boca a boca, mas a gente vai entrar nesses detalhes e eu acho que é importante as pessoas, os marmoristas que aqui nos assistem, inclusive, parabéns pelo Dia do Marmorista. Eu nem sabia que existia esse dia. Existe. Eu adoro esse dia, celebrar com eles. Eu acho muito bacana a gente poder acompanhar e entender mais sobre esse mercado, sobre esse calendário comercial, né? Porque para vocês que fornecem pro marmorista, ter um dia específico para eles é mais uma oportunidade de encantá-lo, de trazê-lo, de buscar conteúdos, por exemplo, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. E uma premissa que eu tenho na agência é de que em cada ação que a gente desenvolve, eu preciso encantar e enriquecer o repertório das pessoas que passam nessa ação. Como hoje a gente atende predominantemente o mercado de arquitetura, empresas que atendem arquitetos e escritórios de arquitetura, quanto mais eu enriqueço o repertório do arquiteto, que é quem vai até a marmoraria para comprar hoje em dia junto do cliente, mais ele tem propriedade para poder comprar. Quanto mais eu enriqueço o repertório desse arquiteto que vai hoje comprar na marmoraria junto com o cliente, mais ele tem propriedade para vender o produto dessa marmoraria. Com certeza. Então, quanto mais a DCR enriquecer o repertório do marmorista com conteúdos, com ações, com estratégia, com relacionamento, mais o marmorista vai ter conhecimento e com isso ele vai crescendo. É um conjunto de coisas. O marketing comunica com a gestão, que comunica com o tráfego pago, que comunica com a venda. E com o financeiro. Com o financeiro. Com o RH que precisa. Com todos os setores da empresa. Tudo. A empresa inteira tem que se comunicar, tem que conversar. O marketing tem que estar alinhado com a venda e vice-versa, tem que estar alinhado com a gestão e vice-versa, com todos os setores. Tudo de forma bem intencional. Exatamente. Né? E quando você me fez o convite, eu fiquei muito feliz, porque é o que a gente tem
de principal na agência hoje? O relacionamento com as pessoas. Né? Não adianta eu criar uma excelente estratégia de gestão, sendo que a parte que vai envolver o relacionamento da DCR, por exemplo, com o marmorista, não está conversando. Se você não tem um relacionamento claro, objetivo, transparente com o seu marmorista, ele não vai ter a confiança que eles têm hoje, que pelo que a gente já conversou, existe um mercado que confia muito no trabalho de vocês, principalmente no trabalho do seu pai, que vem há tantos anos aí, quase 40 anos, né? Pelo que vocês falaram, quase 40. De história. Se você não tem um relacionamento claro com eles e enriquecedor, não adianta. Você perde. E sabe, eu fiz Falar da minha formação, eu não falei. Eu sou formada em administração de empresas. Sou apaixonada por gestão, por empresa há anos, e eu tive o privilégio de ter uma formação maior que a de vivência. Estive 8 anos ao lado de um CEO admirável. O meu pai, que é uma pessoa incrível, ele me ensina todos os dias, eu falo isso. Eu fiz o G4, né, que é uma escola de gestão, né, admirada no país. E aí, você vai ver nos fundamentos, né, científicos, estudado, eu falei, meu pai faz isso, sem saber que faz. Então, assim, empreendedor nato. Então, eu falo que a minha maior escola foi a escola de vivência. O que a gente, desculpa te cortar, mas o que a gente vive hoje com o digital, Samuel falou muito bem disso, que o digital, ele aproxima e potencializa as coisas. O que a gente vive hoje no digital é baseado O que a gente vive hoje no digital é baseado nas experiências de vidas, por exemplo, como do seu pai. Desses empreendedores antigos. Eles vêm construindo cada vez mais. Eles vieram, né? Eles foram construindo a cada tempo que foi passando, construindo estratégias sem nem entender. Eles foram se reinventando, se adaptando, né? O que essas grandes escolas fazem hoje? Pegam essas experiências, transformam elas em experiências e potencializam vendendo num curso, por exemplo. É verdade. Eu também sou doido pra fazer esse G4. E uma coisa que, assim, é clara pra gente, que vem, né, assim, do meu pai, dos antigos, relacionamento. Total. Gente, isso que fideliza. E as pessoas, com esse negócio de rede social, estão ficando muito soltas, você tem que trazer pra perto. E uma coisa também que eu ia falar, que no G4 eu fiquei impressionada, é que eles mostraram a potência de retenção de cliente. Às vezes, as pessoas ficam em busca de novos, mas aonde você lucra real é aqueles que você retém, entendeu? Ainda mais pro ramo deles, dos marmoristas. Eles vendem uma bancada para sua casa, provavelmente só numa próxima reforma, numa nova moradia, que não se sabe quanto. Eu gosto muito do marketing de relacionamento. Isso daí é marketing de relacionamento. Eles criaram uma área do marketing chamada marketing de relacionamento, ou CX, né? O nome bonito é CX, Customer Experience. Não, a gente não fala inglês aqui não. É marketing, mas é marketing de relacionamento. O que é o marketing de relacionamento? É você fidelizar a base de clientes. E lá tem uma máxima, né, do marketing de relacionamento, que é, cara, você gasta muito mais trazendo novos clientes do que mantendo os que já estão. E o que você precisa para fidelizar? É legal, eu tive uma professora na SPM que ela fez uma pesquisa para descobrir o que faz os clientes se fidelizarem. O que leva? Quais são os fatores que mais levam, né? E ela fez um estudo bem legal, né? E na Barreto, admiro demais essa professora. E nesse estudo, né? Fala que é o seguinte: duas coisas são... Oi, pode chutar. Vai lá. São duas coisas que influenciam. Tem várias coisas que influenciam, né? Mas tem duas coisas principais que influenciam muito a fidelização do cliente. Relacionamento. Não. Relacionamento. Sim. Mas é um fator mais específico que faz parte do relacionamento. Não, fala aí, não quer chutar, não. Tô curioso. Primeiro, qualidade. Ou seja, por que a qualidade? Porque a qualidade, ela tá intimamente ligada à satisfação do cliente. Ou seja, com certeza, se eu entrego um produto de qualidade, né, o cliente vai estar satisfeito. Né? Então, isso é um fator que é altamente decisivo para a fidelidade do cliente. O segundo eu sei, necessidade.
Necessidade? O marketing, ele busca satisfazer necessidade. Através da oferta que você desenvolve, através do seu produto. Mas a segunda coisa que mais fideliza a base de clientes é a personalização. Olha que doideira, né? Então, assim, tem vários fatores, né? Mas primeiro é a qualidade, porque sem qualidade não adianta você ter marketing, não adianta você ter branding, não adianta você ter nada. Se você não tem um produto de qualidade, hoje você tá fora do jogo, porque o seu concorrente tá logo ali, né? Hoje nós estamos em um mercado altamente competitivo. Certo. Então, o mínimo que você tem que estar para estar no jogo é um produto de qualidade. Isso é a base. Ponto, né? O segundo fator que faz com que as pessoas queiram ter um relacionamento duradouro com você é quando você personaliza para ele aquela oferta. Então, assim, ou seja, personalizar a oferta é quando você entende a necessidade. Então, tá ligado à necessidade que você falou. E o relacionamento, porque sabe o que eu vejo? Assim, pelo meu pai, tá, gente? Seu Delfino, homem tão fino. É porque o Samuel fez uma música. Que legal. A gente fez com na Iá. Zoeira. Com Iá. Na zoeira. Aí falava, seu Delfino, homem tão fino. Aí agora virou. E todos os marmoristas conhecem ele, né? Conhece. Ele é bem Nossa, o baixinho é pequenininho, mas é grande. Pequeno, né? grande homem. Pequeno, grande homem. Brasil inteiro. Quem é do ramo conhece Delfino? Conhece. Delfino tá aí quase 40 anos, né, Samuel? Orgulho demais dele. Eu até perdi o fio da meada, tanta assunto. A gente tava falando de relacionamento. Ah, tá. Lembrei. Dessa coisa de personalização. É nesse sentido, assim, você entrar, né, assim, na necessidade do cliente, falar a língua dele, né? É o que eu falo. Para os clientes que querem atingir alto padrão, eles têm que falar a língua do arquiteto, né? Ou se é um cliente de porta, se o seu foco é o cliente do bairro ali mesmo, né? É o pedreiro da obra dele, o construtor, você tem que falar a língua, você tem que entender e personalizar isso. Qual que é a linguagem que ele entende? E todos querem tempo, atenção e cuidado. Não aí, já é com certeza. Pelo que você me trouxe de informação dos marmoristas, né, que vocês atendem, são marmoristas que já têm uma equipe bem formada, que são empresas grandes, e é importante que tenha uma pessoa dentro da empresa que tenha uma característica que eu pratico na agência, que é essa pessoa, eu trago para a equipe pessoas que têm uma escuta ativa. Por quê? A partir do momento que você tem eu vou brincar aqui como um dom, né? Mas a partir do momento que a pessoa tem essa característica de saber ouvir o outro e aplicar isso dentro do atendimento dela, não tem relacionamento que acabe. Não tem. Sabe? Exato. Porque a partir do momento que a pessoa praticou a escuta ativa em qualquer tipo de atendimento, e ela coloca isso no atendimento do cliente, da construtora, do pedreiro, do arquiteto, ela vai saber personalizar o que você acabou de dizer, a venda, o atendimento, e isso retém, que é o que a gente acabou de falar agora. Se você personaliza o atendimento, por exemplo, a pessoa te falou que ela não toma café com açúcar. Tá super na moda agora tomar café sem açúcar. Eu não tenho essa maturidade. Eu tomo café com adoçante. Tá. Açúcar não, que é... Mal. Tá evoluindo. Adoçante. O Samuel quase morre, que Samuel é barista. Eu já fui pro lado de lá. Mas é um adoçante porque eu tenho paladar infantil. Mas quando você pratica a escuta ativa e entende que um cliente que você está atendendo não toma café com açúcar, por exemplo, você vai servi-lo, você já não traz nem o açúcar, nem a opção do adoçante. Agora, a partir do momento que você está ali conversando com esse cliente e ele falou com você que ele tem uma intolerância à lactose, você não vai trazer o biscoito que você tem para servi-lo durante um atendimento que tenha lactose. Esse cuidado nos detalhes. É um cuidado que a gente tem que ter nos detalhes, que vai encantar, que vai reter, que traz ali a sua percepção para a necessidade dele e vai fazer com que ele te indique. É um relacionamento, gente. Vamos ser muito sinceros. Eu posso trazer uma dica? Uma dica. Como fazer marketing gastando R$0? Todo mundo quer. Você sabe eu tô querendo saber, menino. Como você gasta... Você não precisa gastar um centavo para fazer esse marketing. Isso já é marketing, tá? Pergunta pro seu cliente. É só perguntar. Por
que você me escolheu? Onde você me conheceu? O que você gosta? Por quê? O que você viu de diferente na minha marmoraria? Você não precisa contratar uma empresa de pesquisa. Normalmente, empresas grandes contratam empresas de pesquisa para descobrir justamente essas respostas do cliente. As necessidades. O que me diferencia dos demais? O que me faz único no mercado? Por que você me escolheu? É porque é próximo da sua casa? É porque aqui é o caminho que você volta do trabalho? Por que você me escolheu? Se é que você passou aqui na porta, você viu a minha fachada, você viu as pedras expostas. Então foi por isso? Então assim, você faz R$0, você já está fazendo marketing, porque você está buscando entender o seu cliente, por que ele te escolheu, o que ele prefere, porque aí, a partir daí, você consegue personalizar a oferta cada vez mais. É verdade. E isso vai fidelizar. Isso é intencional. E fidelidade é relacionamento, viu, Érica? Então, assim... E olha que interessante, Samuel, quando a gente pratica essa escuta ativa, esse trabalho intencional de entender onde a pessoa conheceu a empresa, você consegue direcionar melhor suas forças. Consequentemente, você economiza. Vamos pegar esse exemplo do Samuel. Como foi que você conheceu a empresa? Se você pergunta isso para 10 pessoas e 6, 7, 8 pessoas falaram que foi por indicação, você tem que trabalhar a sua rede de relacionamento. Isso. Então, é muito dentro do que a gente... Do convite que você me fez. Se você entende que o cliente que chegou até você, vamos falar diretamente para o marmorista. Se você entende que o cliente que chegou até você, ele veio porque ele viu no Instagram de alguém, você precisa investir no seu Instagram. Se você percebe que ele veio através de indicação de um arquiteto, de uma construtora ou de qualquer outra pessoa, você tem que trabalhar melhor o relacionamento da sua empresa. Então, esse marketing gratuito que você faz conversando com o cliente, que você entende, que você pratica escuta ativa, faz com que você consiga direcionar melhor as suas forças e os seus investimentos. É verdade. Olha pra você ver. Já é uma forma de você fazer marketing. De fazer a gestão do marketing, inclusive. Porque o marketing é mais sobre o cliente do que sobre você, sobre a sua empresa, sobre o que você quer. Cultura. Eu rodei uma pesquisa, muitos aí, agradeço quem respondeu. Eu consegui 30 marmoristas. Fiz uma pesquisa imensa. Muito obrigada. Eu acho que deu quase uma hora de pesquisa, bem grande. Que legal. Foi bem qualitativa, né? Foi. Mas eu precisava de detalhes, porque a gente está construindo a nossa cultura. A cultura da empresa de todo mundo já existe. Acabei de fazer isso na agência. Pois é, a cultura existe, né? A cultura é algo que você olha o passado, né? De quem construiu ali, eu peguei o meu pai. Outro ponto muito importante, como eu estou trabalhando nesse meio do RH, da cultura agora, lá na DCR... A gente tem que ter a visão do nosso cliente interno, gente. É importantíssimo. Sim. Inclusive é isso. Os livros de marketing falam que os funcionários são os clientes internos. É o primeiro que vende sua empresa, né? A venda começa ali, internamente. E vai pra fora. Vai de dentro pra fora, de dentro pra fora. E não adianta nada eu, Delfino, falar a nossa cultura é assim, se a turma não seguir. Queima filme, acabou, já era. Parou ali. Então, todo mundo tem que estar alinhado. É o corpo que eu falei com vocês. Tem que estar todo mundo muito alinhado. Caminhar na mesma direção. E isso facilita, gente. A cultura é algo que você não consegue nem mensurar o tanto que ela é facilitadora. Até na contratação de novos funcionários. O que dentro da minha cultura? O que eu abomino? O que eu prezo? Você pega o perfil da pessoa, você já, não dá, esse aqui vai se encaixar a minha cultura. Né? Então, a gente precisa desses clientes internos também. Legal, né? Inclusive, eu ouvi em um outro podcast, eu ouvi um empreendedor falando que o que quase quebrou a empresa dele foi o crescimento desenfreado, sem considerar a cultura na hora que ele estava entrevistando essas pessoas. Ele só estava contratando habilidade. Se não, esse cara é habilidoso, ele sabe, ele é um bom profissional, tem uma capacidade técnica. Que é no caso dos meus clientes, né? Eles contratam... E olha pra você ver, e ele falou que isso quase quebrou a empresa dele, e a partir de então, é uma das coisas que ele mais considera. Para entrevistar uma pessoa, ele tem que saber se a pessoa ela tem um fit cultural com a empresa. Porque não tem jeito de você crescer. Como é que você vai replicar aquilo ali que tá na sua essência?
A cultura permite que você replique isso, que você cresça com estrutura, com consistência, com coerência, né? Quero contar um exemplo desse caso porque que eu falei no início, que o marketing é uma faca de dois gumes. Eu falo pelo seguinte, vou contar um exemplo do Jean, meu marido. Ele fez um Empretec, que até sou doida pra fazer, do Sebrae. Ele fez o Empretec e lá ele conheceu um menino que tinha um lava-jato. Esse negócio de carro premium, de lavar carro dentro, fora, com polimento, tem um nome chique pra isso. O menino tinha. E aí, o Jean entrou no Instagram do menino, ficou colega do menino, né? E a gente tende, né, assim, pessoas do bom coração, ajudar os amigos, né, gente? Pelo amor de Deus, ajuda os amigos. Vou levar meu carro lá. Nossa, Instagram bacana demais. Nossa, o cara é profissional. Gente, menino me sai de quase do centro de Belo Horizonte pra ir lá na Casa Caixa Prego, levar o carro. Chegou assim, revoltado, decepcionado. Por quê? Chegou lá, bagunçado, desorganizado, não limpou direito. O que eu falo que o marketing é perigoso? Se você fizer propaganda demais, a régua tá alta. Não, se fizer propaganda demais, não. Se fizer propaganda errada. Porque propaganda é a alma do negócio. Verdade. Obrigada pela correção. Falei super errado. Se fizer propaganda errada. Então, ele tava... Esse caso que você tá contando, ele tava mostrando uma realidade que ele não vive. Queria fazer uma propaganda enganosa. Exatamente. E a gente tem muito isso no mercado. De diversos setores. Em diversos setores. A pessoa mostra uma vida perfeita. E a gente sofre muito com isso hoje na rede social. Mostra uma vida perfeita, uma empresa perfeita, mas quando por dentro... você entra, um lixo. Não tem nada a ver. Tem até um nome técnico para isso dentro do marketing, que é a dissonância cognitiva. Ou seja, o que você faz não condiz com o que você fala, né? Com o que você comunica. Então tá desalinhado. Então você tem que sempre estar alinhado, né? E o legal também que você trouxe, que prestação de serviço, você falou que marmoraria é também prestação de serviços. Isso é muito legal e é uma coisa que a gente tem que observar. Todo mundo que presta serviço, igual, por exemplo, você vai num cabeleireiro, você não tem ali o produto físico na mão. Não tem. Ele vai cortar o seu cabelo. Então, a gente se baseia na percepção nossa em outras coisas. A gente se baseia em outros... Porque como a gente não tem ali algo ali físico, tangível na mão, para ver a qualidade, para ver o material, para sentir, a gente se baseia muito nessas percepções. Então, por isso que quando você entra... Olha pra você ver como que a percepção é. Se você entrar num salão, você nunca cortou o cabelo com aquele cabeleireiro, tá bom? Você entra em um salão e ele tá lindo, maravilhoso, alguém vem te receber na porta, te trata assim como uma rainha, te traz ali, né, uma água, um café, assim, você chega assim, tá impecável, né, o ambiente limpo. Qual que a sua percepção tá te dizendo que é o trabalho daquele cabeleireiro? Não, vai cortar bonito demais meu cabelo. E se você entrar num salão que, assim, tá... Sabe cortar cabelão. Olha pra você ver como que vai ser a sua percepção. Por mais que, às vezes, o cabeleireiro desse salão todo avacalhado aí, seja melhor, às vezes tenha prêmio, mas tá vendo que tem uma dissonância cognitiva ali? Então, assim, e você também, isso aí até vai na sua percepção assim, eu vou pagar menos. Né? Você predispõe a pagar menos, né? Então, quando você mexe na percepção, você mexe na percepção de valor. E olha que interessante, você trouxe esse exemplo do salão de beleza e o meu cabeleireiro hoje, ele optou por um atendimento com hora marcada exclusivo, só ele e a pessoa. Então, lógico que não é o caso de um marmorista, né? Vai ter aí, dependendo, é diferente, mas a personalização de um atendimento. Por quê? Ele já trabalhou em diversos lugares que tinham 5, 6, 7, 10 cadeiras, uma do lado da outra. Às vezes o cliente ficava incomodado de falar, conversar. Hoje ele não tem horário. Olha só. Ele tem os atendimentos dele, os dias de atendimento, os horários de atendimento. Eu tenho que marcar com ele 2 semanas antes. Eu já saio de um corte, inclusive amanhã eu tenho. Eu já saio de um corte, eu já marco outro. Olha a personalização. Porque o atendimento é tão personalizado, com hora marcada, ele tem uma antessala. Ele entendeu o que você valorizava. Exatamente. E ele personalizou a oferta dele. E olha só que bacana. Eu venho da cidade interior, eu venho de Brumadinho. Eu fiquei a vida inteira, enquanto eu morei em Brumadinho até meus 27 anos, eu nunca
nunca pagava pra cortar o cabelo, porque minha madrinha é cabeleireira. Eu vim pra Belo Horizonte, obviamente, eu tenho que pagar. Eu pago feliz com ele hoje, por quê? Ele me atende de uma maneira personalizada. Sabe? Se eu for parar pra pensar, eu falo, Jesus amado, olha o valor que eu tô pagando no você corte paga de cabelo. mais, mas pra você vale. Tá tudo certo, mas pra tá mim tudo vale. bem. Olha que legal, eu tenho assim. essa percepção do valor. E a gente precisa se dar o valor. E é que eu falo com os meus clientes. Eles têm que entender que a gente trabalha com pedra, natural, luxo. Põe sua paixão naquilo, dá valorização pelo que você trabalha. Você tem que acreditar no seu produto. Você tem que acreditar no seu produto. E seu produto, por si só, ele já é vendível, assim. Vendível? Fala vendável, sei lá. Vendável. Vendável. Gente, veio da natureza, é é bonito, né? bonito. Não é qualquer pessoa que compra uma pedra natural. Então, a partir do momento que um cliente procura uma marmoraria para comprar uma pedra natural, ele já tem ciência de que é algo exclusivo, que é algo diferenciado. Para ele dar mais valor ainda àquilo, ele precisa entender e sentir a personalização, o atendimento bem feito, o ambiente organizado. A poeira é inevitável. É inevitável. Mas ele tem que se valorizar. Ele tem que se valorizar. E principalmente valorizar aquilo que ele tá vendendo. Justamente. E nos detalhes, né, gente? Fazer dentro do possível. Marmoraria da poeira, tá? Mas dentro do possível, o que você consegue encantar seus clientes? Isso, né? Aí eu sou especialista. Jerônimo especialista. Então, assim, a gente tem a parte que agrega valor, tipo um Jerônimo, né? Você contratar alguém para gerir suas redes, mas lembrar sempre que dentro da sua empresa, o seu cliente interno tem que comunicar isso, né? Ele tem que estar em sintonia com o que você quer, vai completar o que o pessoal tá te ajudando. É o caso do menino lá do Lava Jato, lá, Chique. Ele não estava comunicando. Então, a pessoa foi com uma régua alta, foi decepcionado, vendeu uma vez só. Seu Delfino fala o seguinte, eu não quero vender pra você uma vez, não. Eu quero vender sempre. Então, eu vou vender a venda certa. Porque hoje, o pessoal é tanto sangue no olho, que o que acontece... Assim, o brasileiro no geral, não é fácil ganhar dinheiro no nosso país, a gente tem que rebolar e se reinventar todos os dias, né? E hoje é mais difícil que na geração dos nossos pais, que eles, né, o exemplo que você deu, eles se reinventavam assim, mas hoje com essa aceleração digital, que aí os concorrentes estão muito assim, todo mundo se mostrando, você tem que evoluir mais ainda, né? Então, só que nessa correria de quero me mostrar, quero vender, as pessoas se esquecem da gestão lá de dentro, do seu cliente interno que não tá comunicando, você faz todo o trabalho, aí você vai correr para fazer isso e você não percebe, você não para pensar em ser intencional naquilo. Você começa, igual você citou um exemplo, começa a copiar o concorrente, não, ele tá fazendo, eu vou fazer. Não, calma, pera lá, cada um é cada um. Não é? E se sua gestão ela é toda atrapalhada, você pode ter certeza que isso vai chegar no cliente de alguma forma. Né? Vai. Então... E o cliente quer o quê? Segurança hoje. Confiança. Exclusividade, confiança. Ele quer confiança. Igual nesse caso que você trouxe aí do Lava Jato, né? A gente pode falar um pouquinho até da satisfação do cliente. O que é satisfação do cliente? É o seguinte... Você, quando você comunica, você coloca a expectativa no cliente em um patamar. Você não pode decepcionar. Você sempre tem que entregar um pouquinho acima daquela expectativa que você colocou ali. Surpreender. Porque se você coloca abaixo, você frustra. Você pode surpreender o cliente ou você pode frustrar. Então... E um dos fatores que fideliza o cliente, né, também é a satisfação. Ele é forte também. A qualidade que eu falei, né? A satisfação também. Ele é determinante. E a personalização. Esses são os três mais fortes fatores. E quando você tem clientes fiéis, você pode ter certeza que eles vão te indicar. É o boca a boca. Aí entra no boca a boca que você falou. Entra no boca a boca. Gente, não existe, e eu acho, eu vou arriscar aqui, eu acho que nunca vai existir uma forma mais eficaz de marketing do que o boca a boca. E aí eu vou pegar um gancho já, desculpa te cortar. Não, pode ir. Mas vou pegar um gancho nisso que você falou, trazendo a palavra que você disse agora de surpreender, né? Que é surpreender. O marketing boca a boca, ele ainda é muito forte. Mas como que você faz para que o seu marketing se torne algo divulgável?
algo que as pessoas têm prazer de falar. Porque eu mesma não indico qualquer pessoa, não. A rede social, ela tem que ser condizente com o ambiente, como você citou agora. O atendimento tem que ser condizente com os valores da empresa e com aquilo que você prega e busca dentro da empresa. O atendimento, o Instagram, né, a rede social tem que conversar com o atendimento, tem que conversar com a produção, com o instalador, tem que conversar com todos os setores. Aí, quando você tem um pedaço, um pontinho ali que sai fora, se você tem um instalador de bancada que vai colocar aquilo ali de uma maneira rude, mal educado, né? Que vai ter serviço foi para água abaixo. Seu serviço todo foi para água abaixo. Triste. A experiência do cliente, ela tem que ser perfeita de ponta a ponta, então, na jornada toda, né? Então, resumindo, o marketing boca a boca, ele é uma potência até hoje, mas para isso a gente precisa fazer uma rede inteira acontecer. Justamente. Exato. Entendeu? Se você tem um problema com a pessoa que está emitindo a nota fiscal para o cliente, se você tem um problema com o pós-venda, ou se você não tem pós-venda, que isso é muito importante hoje, o cliente ele não vai te indicar. Então, aí eu brinco, né, e uso muito isso na agência, que é o 360, sabe? Para a pessoa poder me indicar, ela tem que gostar do meu trabalho de uma maneira geral, do início ao fim. E hoje a gente tem muito isso na agência. Quando a gente falou da pesquisa que você rodou, e eu também fiz isso recente na agência, 99% das pessoas que responderam a pesquisa, que foi feita só com os meus clientes, falaram do bom relacionamento com a gente e da indicação. Nossa, isso é 99% das pessoas que contratam a agência é por indicação. Não, isso aí você zerou a vida. Entendeu? Agora, tem um cliente nosso, assim, também do nível do seu Delfino, que aprendeu na vida peitando, que ele fala o seguinte: prazo de entrega. A gente gosta de previsibilidade, todo mundo. Por mais que você fale, não, gosta. A gente sente confortável. Ele fala que ele coloca assim, o prazo de entrega é 45 dias. Que é? 45 dias. Mas só que ele não entrega em 45 dias. Ele antecipa. Então o que ele faz? Ele surpreende. Olha aí, a expectativa... Mas aí, se der algum BO no meio do caminho, que sempre acontece, ele tá no prazo. Entendeu? Então, assim, é isso. É você surpreender, né? Não, tadinho, vou prometer. Tá bom, pra você eu faço 20 dias. Você vai... Uma máquina dá problema que é normal. Um funcionário pega atestado que é normal. Não, e tem que quebrar um pouquinho desse negócio da construção civil, né? Você contrata um pedreiro, você já sabe que vai atrasar, né? Então, assim, já tem isso muito da construção civil do atraso, né? Que todo mundo fala, nossa, assim, eu começo a obra, é uma alegria quando começa, é outra alegria maior ainda quando termina, porque é uma luta pra terminar. E quando você entende, você tá no mercado de construção civil. O arborista tá nesse mercado. Tá, sim. Se ele consegue fazer... Cara, calma aí. Minha obra toda atrasada, mas a marmoraria cumpriu. Vocês não podem falar nada de mim. Que ela prometeu, né? É promessa e entrega, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente promete, mas porque a gente tem que entregar. Porque se não entregar, a gente vai decepcionar o nosso cliente. Porque a pessoa vai virar, com certeza o cliente vai virar depois e falar assim, ele entrega no prazo, ele tem um bom atendimento, ele entrega no prazo. Paguei mais um pouco mais caro, mas não tive dor de cabeça. Exatamente. Ele pode ser um promotor da sua marca ou um detrador, né? Tem um NPS aí que muitas empresas, não sei se vocês aí que estão assistindo já ouviu aquela perguntinha, né? De 1 a 10, qual a probabilidade de você me indicar para um amigo? Aquilo ali tem uma intenção muito clara por trás. É justamente para medir a satisfação do cliente. Esse NPS aí. Então, esse NPS, ele divide os clientes. Eu sei se o cliente ele é meu promotor, ou seja, se ele tem a probabilidade de me indicar para outros, ou se ele é meu detrator, né? Lembrando sempre que uma pessoa que fala mal de você vai chegar para 10 vezes mais longe do que a pessoa que vai falar bem de você. Então, você tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Então é isso que eu falo, assim, é tudo um contexto. O marketing, muitos acham só rede social, nossa, marketing é muito além disso. Começa lá na gestão, lá de dentro, em você ser intencional naquilo que você quer, a equipe tá no mesmo sentido, no mesmo alinhamento, na mesma visão, aonde vocês querem atingir, para aí, depois da casa arrumada, né, igual aquele menino, por que foi fazer marketing, investiu no marketing lá no Instagram, lá do Lava Jato?
E aí, lá tava uma bagunça. Não, arruma a casa, né? Arruma a casa, entende a necessidade dessa arrumação para você chegar no marketing, chegar no nível de Jerônimo, um cara que tá assim, à frente. Viagens internacionais, eventos do setor, né? Que é dos marmoristas também. Que envolve os marmoristas, né? E a gente também tem que estar. Eu vou em toda Casa Cor. Sabe por quê? Eu antecipo tendência. Eu ia falar disso. Olha, o rebaixo italiano, eu tô batendo na porta 3 anos do rebaixo italiano. O que é isso? Nossa, o rebaixo italiano. Eu vou fazer propaganda pra vocês. Às vezes eu conheço, mas você tá falando um termo nome. que... É que a área molhada... Certo. Ela não tem colagem, então não fica aquele rejunte nojento. Conheço. Só dá aquela rebaixada na pedra... Sabe? E isso eu vi que tava sendo tendência. É super higiênico, é super bonito. Você consegue seguir o veio da pedra da bancada inteira. É um trem maravilhoso. Eu já vi isso, tem 3 anos que eu tô vendo isso, mas assim, demais. Demais. Pai, vamos caçar. Porque a gente testa ferramenta antes de vender de fato. E demora. Demora uns 6 meses. Você coloca... E meu pai tem os clientes estratégicos que são... Carrega alta. Que tem o potencial para poder usar uma ferramenta dessa. Isso e te falar se é bom, se é ruim, carrega alta, exigente. Então, demora esse processo. Então, eu tenho que estar, porque eu tenho que antecipar. Porque quando meu cliente, uma arquiteta, chega lá no meu cliente e fala, eu quero rebaixo italiano, ele, poxa, que ferramenta que eu vou usar? Delfino, DCR. O que vocês têm para fazer rebaixo italiano? Eu já tenho que estar lá testado e aprovado. Então, você tem que entrar no meio. Tá. Assim, muitas vezes meu pai fala assim, mas pra que você vai nesses trem? Ou você nem arquiteta é? Ou você nem marmorista é? Não, é parceria. É parceria, sabe por quê? Eu tô facilitando a vida. A necessidade do seu cliente, né? Do cliente que tá lá na ponta, né? Justamente. E aí se adequando a isso, adequando a sua oferta para isso. Para isso. E para eu entender, por exemplo, o cliente da agência hoje, para eu entender a necessidade dele, eu tenho que vivenciar experiências, como você citou agora, onde eu vou ter conhecimento daquilo que o meu cliente deseja ou que o cliente do meu cliente deseja. Porque se eu estou trabalhando, por exemplo, o marketing de uma empresa de mármore e as arquitetas, elas já sabem sobre o rebaixo italiano. Eu tenho que trabalhar alguma coisa dentro do marketing dele, dentro daquilo ali, para fazer com que a arquiteta tenha vontade de estar naquela marmoraria. Então, não só a empresa, não só a agência de marketing e relações públicas que tem que visitar, estar presente em feiras, em eventos estratégicos e específicos, que fique muito claro. Mas também o marmorista. Ele tem que entender e tem que visitar lugares que conversam com o mercado que ele atua. Se ele atende hoje a maior parte dos seus clientes são os arquitetos, ele tem que estar presente numa mostra de arquitetura e entender o que o arquiteto que ainda não é cliente dele tem feito. É isso. Eu vou resumir isso com uma frase, aqueles ditados, né? Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado e o que não é visto não é desejado. É verdade. Né? Completou bem. Completou. Tá Ele pegou, né? Pessoas e produtos. Verdade. Né? Seres humanos e produtos. E serviços também. Agora, se você não vê um iPhone novo, vamos falar do principal aqui. Se eu não vejo uma pedra com veio novo, como exclusividade, com rebaixo italiano, com uma bancada com rebaixo italiano, eu não vou desejar. Não vai. A partir do momento que você capacita o marmorista para fazer um rebaixo italiano e ele tem isso dentro da marmoraria, ele passa a ser uma marmoraria de desejo. Agora imagina também, chega uma arquiteta lá, vocês fazem rebaixo italiano, quê? Onde? O que é isso? Só faz meio esquadrilha. Meio esquadrilha, eu sei. Pois mas imagina, você chega com uma coisa, entendeu? É algo que, assim, na DCR a gente busca essa inovação. Isso é fazer marketing, porque é o seguinte, se você vê todo mundo, ninguém faz esse acabamento que você falou aí, o rebaixo italiano. E você vê que, né, existe uma demanda no mercado para isso. Você já tá vendo aquela tendência. Você vê que os seus concorrentes tudo, não, vou entregar. Ele só quer entregar. E você vê, é uma oportunidade ali de você se diferenciar no mercado.
Isso é fazer marketing também. Ou seja, você tem que olhar para o mercado, ver o que está, né, a tendência, se adequa àquela oferta e a partir daí você vai se destacar diante do seu cliente. Isso é fazer marketing também. Você se destaca no mercado, você tem a oportunidade de trazer isso para o digital, né? Com conteúdos, com gravações e fotos, enfim, com a pesquisa que você fez. E outra coisa, já que a gente tá, né, que eu tô aqui para falar sobre isso também, sobre a experiência com o profissional e com o cliente. Eu não atendo arquitetos, eu sou uma marmoraria de Brumadinho que não tem tanto contato com o arquiteto, eu tenho contato direto com o meu cliente. Pega os seus principais clientes e mostra para eles a novidade que é o rebaixo italiano. Traz os seus clientes. Evento, agora, se você atende principalmente arquitetos, você vai trazer os arquitetos num café da manhã. Que você vai gastar nem R$500 para poder... Tô falando 500 se você chamar muito arquiteto. Você não vai gastar nem R$500 para poder fazer. Eu já tô aqui dando uma oportunidade. Pega a dica. Pega a dica. Faz um café. Mas a dica mesmo é contratar a agência Fato. Mas faz um momento em que os profissionais vão conhecer a novidade. Antecipe para os profissionais. Justamente. É isso que as empresas hoje, que têm perpetuado e têm feito a diferença no mercado, fazem. Eles trazem e enriquecem, foi o que eu falei no começo. As empresas hoje trazem o conhecimento, antecipando para o profissional aquilo que elas pesquisaram com antecedência, para poder fazer com que o profissional tenha segurança ao vender. Te dá, assim, se você a primeira vez teve essa experiência boa, nossa, ela estava à frente, já tinha isso, não me apresentou isso, na próxima vez que você vai precisar, você já vai direto na pessoa, não, ela sabe, ela já entende, você já pegou aquela confiança que a pessoa está à frente. Né? Exato, e pode ter certeza que as maiores marcas do mundo estão gastando milhões e milhões de reais para descobrir qual que é o próximo passo, como está à frente do concorrente e como que você está à frente do concorrente, como você vai satisfazer a necessidade e o desejo do seu público. Ou seja, eles investem muito e pesado em pesquisa para entender isso. E por falar em investimento, porque esses dias eu estava começando a estudar esse negócio de tráfego pago, que é um custo alto, meu Deus, que custo alto. Samuel me falou uma coisa muito interessante, porque... eu sempre tenho estudado tudo, né? Inclusive, eu vou voltar com o meu material que eu fiz lá no G4 e estudar tudo. A gente sempre tem que estar estudando, a gente sempre tem que estar evoluindo, né? E aí, eu comecei a pensar sobre isso. Nunca fiz. Questão de número de seguidores. Agora, se viram. Número de seguidores não significa nada. Métrica de vaidade é o que eles falam. Métrica de vaidade, exatamente. Né? Isso, na DCR sempre foi orgânico, nunca me preocupei com isso, que eu consegui entender isso. E aí eu comecei a pensar, por que você não impulsiona, Eu estou arrumando a casa, sabe? Eu tenho essa visão, eu estou arrumando a casa. Porque a gente pode quebrar dando lucro por várias formas, né? Tô dando lucro, na minha ganância, vou meter um anúncio para me vender muito. Lá dentro eu vou ter estrutura? Pra receber isso tudo? Porque olha só, realmente. Aí eu posso quebrar. Você cai em um outro problema, né? Um outro problema. Crescer dá trabalho, exige tempo, paciência. Mas tem que ser com consistência. Com consistência, sabe? Eu tô doida pra ir pra rua. Eu amo tá lá, né? Na turma, na produção. Eu amo. Mas eu falo com meu pai, calma. Tem 2 anos e meio que eu tô lá na DCR. Calma. Vamos arrumar aqui. Eu não tenho como eu gerir essa empresa sem organizar a casa pra me sair. Porque as pessoas, só vender. Calma, vamos ser intencional, vamos traçar uma estratégia ali pra você ser certeiro. Sim, eu até lembro que antes da Érica na DCR, não existia um sistema de gestão. Não existia sistema. Não existia sistema de gestão de estoque. Isso é muito importante. Meu pai era tudo na cabeça, né? Do jeito dele. Mas não cresce. Não cresce. Aí ele fica, mas não cresceu. Gente, assim, eu quero saber que você fala pra gente um pouco justamente de valores financeiros, o venda e o marketing. Perfeito. Olha, primeiro, o marketing, ele não pode ser visto como custo. Tem que ser visto como investimento. Tem que ser visto como investimento. O negócio é que muita gente enxerga ele como custo.
Então, assim, quando eu falo assim, poxa, vamos começar investindo R$5.000, nossa, é muito dinheiro! Mas o marketing é o seguinte, é engraçado que eu tenho uma cliente pequena que eu atendo, né? Eu ajudei ela a estruturar essa parte de tráfego pago, que é investimento em anúncios, né? No Google, na internet, enfim. E ela estava preocupada, porque ela depende muito disso para trazer os clientes para o WhatsApp dela, né? E, na verdade, assim, eu fui mais para ajudar ela, sabe? E ele até mexe com compressor de ar para caminhão. É um negócio bem específico. Mas só que ela vende pro Brasil inteiro e ela depende. Uma pessoa lá atrás estruturou isso para ela, parou de atender ela e depois ela chegou em mim e pediu para eu ajudar ela com isso. Então, assim, ela falou, Samuel, tem alguma coisa errada com meus anúncios, não tá entregando, os clientes não estão chegando. Aí eu fui lá, né, vi, né, porque essa é uma cliente que eu atendo ela esporadicamente, não é sempre. Eu vi e falei, olha, o seu investimento, ele tá aquém, ele não tá... Eu preciso ajustar esse investimento. Nossa, mas vai crescer muito. Eu falei, calma. A gente não pode olhar por esse caminho. Gastar. Né? Aí eu fui explicar para ela uma métrica que a gente tem no marketing, que é o ROI, que é o retorno sobre o investimento. Então eu fui conversar com ela. Não, olha, é o seguinte, eu não tô olhando, não tô vendo do lado aí. O que esses anúncios que a gente tá fazendo, o que tá gerando de faturamento para você, né? Você vai conseguir me falar melhor do que eu, porque eu só tava vendo a parte daqui do anúncio. E eu coloquei os custos todos lá para ela e eu falei, olha, você tá faturando mais do que esse valor aqui? Aí ela, não, tô faturando muito além. Então você tá dando ROI. E o ROI dela tava dando em torno de 3%. Ou seja, 300%. Ou seja, o que ela tava investindo tava retornando pro faturamento dela 300%. Eu falei assim, não, seu ROI tá bom. Não tem nada errado com... Você pode investir mais que vai dar retorno. Tudo certo. Mas é aquele negócio, tem que mudar a mentalidade de custo, retorno. R$5.000 é muito para investir mais? Tem gente que vai achar muito. Mas e se você investe 5.000 e esse 5.000 que você investe retorna 15.000, você vai achar ele caro? Aí realmente... Vai ficar barato. Exatamente. Essa é uma parte mais tangível. A do Jerônimo, de experiência, é mais difícil, porque eu acho que o seu, não posso estar enganada, tá? O seu é mais de retenção do que trazer novos clientes, não é? Assim, também. A experiência, mas o network não. Né? A gente pode aprofundar muito, assim, né? Eu vi que a produção já informou ali que a gente tem só mais 5 minutinhos, mas a gente pode aprofundar muito nisso se a gente tiver uma outra oportunidade. Dentro do marketing de experiências e relacionamento, a gente pode trabalhar tanto a conquista de um novo cliente quanto a retenção. Depende muito do momento que você estiver. Então, se você está fazendo um lançamento de uma pedra nova, por exemplo, de um novo formato, que é o rebaixamento, o rebaixe italiano, você quer... O que você tem mais hoje? Facilidade de reter e encantar aquele profissional, aquele cliente que já é da sua base, ou você tem a necessidade de conquistar mais clientes? Vai depender muito do momento. A gestão lá que vai te falar e vai chegar bem pontual para você. Exatamente. Vai falar, olha, hoje eu preciso conquistar novos clientes porque os que eu tenho não estão bancando. Aí você faz uma ação bem direcionada. Retorno. Aí você faz uma ação direcionada. Então tem as duas maneiras, tem as duas formas. É tudo muito intencional no marketing. É muito intencional. Muito intencional. E dentro da experiência, a experiência em si vai de acordo com a necessidade que a gente tem de momento. Então, se eu preciso conquistar novos clientes, eu vou fazer uma ação voltada para a conquista de novos clientes, para gerar desejo no cliente de ter aquela pedra, de ter o rebaixo italiano, de ter de ter o serviço daquela marmoraria dentro da minha casa. Agora, se eu tenho uma gama de profissionais que já são clientes, compram recorrente, eu tenho que trabalhar o encantamento e o pós-venda com eles, que é a retenção. É verdade. Exato. E eu acho que é esses dois pontos, a retenção. E isso que ele falou também, tem um nome no marketing que é a geração de demanda. Você gera demanda quando você cria conteúdo, quando você ensina o seu cliente sobre o rebaixo. Você acha que o Instagram hoje, pra mim, Érica, posso estar enganada, tá? Não é só um cartão de visita? Assim, no caso dos meus clientes, dos marmoristas, você acha que não seria mais um cartão de visita?
Vocês acham que o Instagram venderia pra eles? Poderia Você vender acha? a partir do momento que ele também é um assunto pra gente decorrer com muito longo, tempo depois, numa Sim. próxima oportunidade. Mas dentro do Instagram ou do LinkedIn, que são várias ferramentas que a gente pode usar dentro de uma empresa, a pessoa pode adquirir conhecimento através dessas redes. Então, a pessoa pode Você aprender. acha que o conhecimento vende? Claro. Vende demais. Sério? Vende Claro. demais. E aqui, também você tem que pensar, quando você faz Instagram e todos os outros canais de comunicação, quando você investe nisso, você tem que pensar na jornada do seu cliente. Em cada ponto de contato que você tem com o seu cliente, é uma oportunidade que você tem de construir marca, de construir percepção, de construir... E muitas vezes, né, tem até um estudo do Google que fala isso, assim, que o cliente, ele não é no primeiro ponto de contato dele que ele vai fechar um negócio com você. Às vezes, e isso varia conforme o ticket médio. Quanto mais o ticket médio, mais pontos de contato o cliente vai ter. Para você comprar uma água, talvez você vai... 3 pontos de contato, você compra uma água, mas o custo é baixinho. Agora, quando você compra um carro, por exemplo, às vezes chega até 200, 300 pontos de contato, ou seja, são muitos pontos de contato. Ou seja, você tem que cuidar de cada ponto de contato. E eu acho que a gente devia marcar um outro momento pra continuar falando disso. Também acho, o papo tá muito bom, gente. Nossa, a gente deixar a gente ficar a tarde inteira aqui. Pois agora acabou. É isso. Eu espero, muito assim, que a gente tenha desmistificado algumas coisas aí de marketing, né? Às vezes é muito complexo para as pessoas, às vezes eles confundem demais o que é marketing, mas eu acho que é assim, é bem aquilo que a gente falou. Com certeza. É pensar no relacionamento com o cliente, em fidelizar o cliente, em entregar, em satisfazer a necessidade do cliente da melhor forma possível, acabou. Não tem. Se você deu uma boa experiência. Preza pela experiência, pela satisfação do cliente, né? Busca entender o cliente. O interno né? também. E o interno também. E ser autêntico. Ser autêntico, né? Que quando você vem pra dentro e depois você vai pra fora, né? Quando você faz esse exercício, você é autêntico. E as pessoas que são autênticas, elas são únicas nas redes sociais, são as que são mais valorizadas. Então é isso. Essa que eu termino com essa dica aí. E eu sei, uma frase de dica pra gente finalizar. Nossa, uma frase assim, do nada. Não, um texto. Um texto? Não é um texto. Não, Fala do network. O poder do network, o poder do relacionamento com as pessoas é importantíssimo. Então, entenda o seu público, entenda o mercado que você está atuando. Esteja no lugar certo. Esteja no lugar certo e não deixe de proporcionar experiências novas a cada dia para o seu cliente. Isso. E eu vou finalizar também a gestão, gente. Ela tem que estar alinhada com tudo isso para a gente conseguir impulsionar vendas, porque o marketing é vendas, né? O marketing, ele existe para lucratividade, para vender mais, para fidelizar. Então é isso, espero que a gente tenha contribuído com vocês e com grande satisfação que a gente entregue esse conteúdo, porque a gente quer ver vocês alavancando. Jerônimo, seu Instagram? @Jerônimo Rinco, RINCO, Jerônimo é com J, tá? E @agência.fato, FATTO. Quem precisar, olha, vocês precisam. Mas quem tiver interesse, pode sigam, chamar lá, que quem vier lá. por indicação da DCR tem uma condição especial. Olha ele fazendo marketing aí, olha ele fazendo marketing. Ele é bom nisso. Ele é bom nisso. Samuel não tá disponível, não. Não tá, não. Se sobrar tempo, é meu. Mas pode me seguir lá no Instagram. Pode me seguir lá no Instagram, Samuel M. Delfino, e no LinkedIn também. Vai ver ele com o Neymar. Delfino. Samuel tá muito chique, contratou o Neymar. É isso aí, gente. Valeu, eu agradeço vocês. Prazerão. Obrigado por escutar a gente. Feliz dia do marmorista. É isso aí. Feliz Feliz dia do dia. marmorista pra vocês.